dia, boa tarde ou boa noite para você que está procurando mais uma videoaula aqui no nosso canal. Bom, o tema de hoje é o livro, a obra, o espetacular romance O Médico e o Monstro, escrito por Robert Louis Stevenson. Bom, hoje estamos aqui com Caio Craveiro. Opa! Felipe Mates, que sou eu, Luiz Fink Jr. Oi. E nossa musa, Maite Augusto. Oiê! Bom, iniciaremos falando sobre o contexto histórico. O século XIX foi marcado por inúmeras mudanças na história mundial. Revoluções como a Revolução Industrial, revoltas e muitas guerras como a Guerra Civil Americana e a Proclamação da República do Brasil, descobertas e teorias como o liberalismo e o nacionalismo e inúmeras inovações tecnológicas. Inserido neste contexto, o romance aborda a questão do bem e do mal de modo muito peculiar. Ele apresenta, em conjunto, a duplicidade, que será explicada daqui a pouquinho para vocês. Foi utilizada uma maneira particular, tanto que promove debates de ideias sobre as mais diversas teorias da época, científicas, filosóficas e psicanalíticas. Foi escrita em pleno crescimento das indústrias, a Revolução Industrial na Inglaterra, o surgimento dos estudos psicanalíticos de Freud, as proposições científicas de Comte, além do determinismo de Taine. Uma breve curiosidade é que a obra já não expõe uma data precisa. Sabe-se que a história pertence aos anos 1800. Contudo, ela apresenta somente 2 primeiros números, seguidos por reticências, instaurando, por sua vez, uma imprecisa e certa subjetividade quanto aos acontecimentos que envolvem a narrativa. Pode-se considerar que a obra pertence ao período literário do realismo, cujo era defendido e considerado que apresenta uma realidade impressionante em suas páginas, e se estende desde a criação dos espaços, bem como a das personagens. Londres. Londres no século XIX era um centro urbano incidido de contrastes econômicos e sociais, pelos quais os industriais ficavam cada vez mais ricos e os miseráveis ficavam cada vez mais pobres. Além disso, a cidade era aquela subjugada pelas características que contemplava todos os vícios, prostituição, jogos e hipocrisias. E nesta conjuntura espacial de Londres, que o autor instaura em sua obra a cidade como espaço aberto em contraste de suas ruas escuras e nebulosas. Bom, agora vamos falar sobre a importância da obra no movimento literário. A obra é marcada pelo mistério e pelo terror. Na época que foi lançado, o livro era bem assustador, pois utilizava de artifícios literários que eram considerados inéditos na época. A escrita. Bom, é o seguinte, a trama do romance foi desenvolvida de modo a causar certa euforia investigativa em quem lê cada página da história. Você se sente um investigador, um detetive, pois nela é exposto um mistério que envolve o leitor a tentar desvendá-lo. O livro é inovador de tal forma que fez com que as pessoas da época mudassem seu modo de pensar, apresentando a questão da dupla personalidade do bem e do mal. Bom, a psique humana consiste nos processos psíquicos que podem ser conscientes ou inconscientes. De acordo com o pai da psicanálise, Freud, defendeu a noção que a psique humana está dividida em 3 partes: o id, o instinto e é totalmente inconsciente, assim como é representado na imagem, o ego, que é racional e controla os instintos, e o superego, que é a moral e os valores. E por meio do discurso literário ficcional, é evidenciada na obra, analisada e questionada na narrativa. Bom, na narrativa, existem 2 focalizações. O texto se torna instigante, proporcionando ao leitor o desejo de descobrir o mistério que está em volta dos fatos apresentados na obra. Bom, agora nós vamos falar sobre da análise dos personagens. Começando com o Henry Jekyll, ele é o protagonista, o personagem redondo, e na história ele é um médico rico, bondoso, honesto e influente. Agora nós falaremos do Edward Hyde, que também é protagonista e antagonista. Ele é um personagem redondo, uma personalidade do mal, de Henry Jekyll. No livro, ele é descrito como um comportamento malévolo e de baixa índole,
E fisicamente ele é um homem baixo, feio, com um sorriso e voz de tom malicioso. Na ciência, ele representa o fracasso de um experimento, por conta do fracasso que aconteceu no soro do Harry Jekyll após ele tomar. E em relação ao romantismo, nós podemos dizer que ele tem traços de morte e um tom sombrio, que são referentes à segunda geração do romantismo. Agora sobre Gabriel Utterson, ele é deuteragonista e é um personagem plano. Ele é um advogado amigo do Henry Jekyll que ele, em determinado tempo da história, ele começa a investigar mais sobre os crimes. O Paul, ele é coadjuvante e é um personagem plano. Ele é mordomo do Henry, o médico, e ele começa a ajudar o Gabriel Utterson a desvendar o crime. O Richard Enfield, que é coadjuvante, personagem plano também, ele é amigo do Gabriel Utterson. E em certa parte da história, o Gabriel conta ao Richard sobre o caso de Hyde, que faz ele querer ficar curioso e querer descobrir mais sobre os crimes. E por último, o Dr. Lennon. Ele é coadjuvante e personagem plano também. Ele é um médico amigo do Henry e do Gabriel. E em determinada parte da história, ele ajuda o Dr. Jekyll a parar de se transformar em Hyde e voltar ao normal. Em certa parte da história, ele infelizmente morre de uma doença. Bom, agora nós iremos falar sobre a história, o resumo da obra. O Médico Monstro é um livro que conta a personalidade dupla de Henry Jekyll e o Edward Hyde, que o Henry Jekyll é um médico de Londres. O Dr. Jekyll escreve uma tese de psicologia dizendo que o ser humano tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é um lado que ele se encaixa dentro da sociedade, ele é aceito pela sociedade e se encaixa dentro dos padrões e tem um bom companheirismo. O lado ruim, de acordo com as pesquisas do Dr. Jekyll, é uma parte do ser humano que é egoísta, rude e maldosa. O Dr. Jekyll afirma conseguir criar um soro capaz de extinguir o lado ruim do ser humano. Mas após tomá-lo para comprovar sua tese, ele acaba criando Edward Hyde, que na verdade é o Dr. Jekyll transformado pelo soro. Com o passar do tempo, o Dr. Jekyll começa a perder o controle de Edward Hyde e começa a cometer crimes. Mas ele só chama atenção para si mesmo como suspeito após pedir para Gabriel Utterson, que é um amigo advogado, transferir todos os bens a Edward Hyde. Sem que ninguém conheça esse Edward, ninguém sabia quem ele era e não era amigo de ninguém. E a partir desse dia, o Dr. Jekyll some da sociedade, os crimes se intensificam e Gabriel Utterson começa a investigar sobre os crimes. Por conta de um assassinato de um homem rico de Londres, a polícia coloca Edward Hyde como o principal suspeito, que desaparece da cidade e faz o Dr. Jekyll voltar ao normal. Devido a esse acontecimento, entre outros crimes, eles levaram ao Gabriel Utterson descobrir a verdade sobre o Dr. Jekyll e o Edward Hyde. No fim de tudo, o clima de Londres passa de sombrio, uma névoa, para um clima bom e ensolarado. O Médico e o Monstro apresenta em suas páginas o mito da dualidade, bem como os paradoxos entre a moral e a imoral, o instinto e o conflito entre bem e o mal, a segurança e a liberdade, bem como o comportamento civilizado e o selvagem. O autor trabalha do começo ao fim da obra com momentos selecionados da vida dos personagens, deixando muita coisa para que o leitor complete. A partir daí, tire suas conclusões. Essa escolha ficcional faz com que o leitor queira cada vez mais desvendar o que há por trás dos personagens Henry Jekyll e Edward Hyde. Portanto, a psique humana, por meio de um discurso literário ficcional, é evidenciada, analisada e questionada na narrativa. Apesar da conjuntura gótica, o texto ganhou o gosto do público leitor. O autor conseguiu com que as pessoas da época olhassem para si mesmos e enxergassem o bem e o mal. Seguindo a mesma linha temática de outros autores de ficção de horror, que não somente provocaram grandes transformações na área literária de sua época, como também foram no modo de pensar no século que se iniciava. A obra foi tão importante que foi comparada com Frankenstein e Drácula, tendo várias adaptações literárias no cinema e teatro.
O livro O Médico e o Monstro possui um diálogo com o filme O Professor Aloprato. Os dois apresentam uma dicotomia em que Jekyll é uma representação de um homem bem-sucedido e admirado por seus amigos. O Mr. Hyde, um homem deplorável até em sua aparência. No filme, a história do professor universitário Sherman Clump, especialista em genética que é ridicularizado por conta de sua aparência, e Buddy Love, um jovem bem-humorado e muito inteligente. Outro diálogo que o filme faz é com o livro O Espetacular Homem-Aranha, em que o Dr. Connors possui uma vida dupla. Uma delas é o dono de uma empresa de ciência e a outra é quando ele tomava o soro que fazia virar o lagarto humano. Separamos aqui duas releituras. Uma delas se chama Hyde, em que o livro traz à tona uma das maiores duplas, o Dr. Henry Jekyll e seu monstro interior Mr. Hyde. Diferente da versão original de O Médico e o Monstro, a história de Hyde é narrada e vista pelo outro lado da alma de nosso querido doutor. Enquanto Harry está adormecido nas profundezas de seu próprio monstro, Mr. Hyde nos leva a conhecer sua visão sobre si, sobre Jekyll e sobre todos aqueles em que acreditávamos por julgá-lo um monstro cruel. Preso no gabinete do Dr. Jekyll, enquanto espera ser capturado, o Sr. Hyde conta a breve história de sua vida, enquanto tem controle do corpo que divide com o médico. Na releitura de Levine, Hyde já havia surgido antes, na infância de Jekyll, e retorna depois de anos adormecido. Com sua personalidade cheia de nuances e o direito a ter as próprias experiências, o monstro aqui deixa de ser apenas mau. E outra releitura é o Frankenstein, onde a trama apresentada é passível de diversas análises e associações dentro da história e contexto em que se inseriu, além de encontrar fortes referências em estudos psicológicos e psicanalíticos apresentados por Sigmund Freud. A primeira questão abordada é sobre o avanço da ciência. Assim como O Médico e o Monstro, Frankenstein de Mary Shelley retratam o avanço desenfreado da ciência e a perda do controle do criador perante sua criatura. Bom, nós separamos uma charge que faz referência ao Médico e o Monstro. E na charge, ela diz sobre os maus da sociedade hoje em dia e faz uma referência ao Médico e o Monstro, em que um homem com o celular na mão, nas suas redes sociais, seria o médico tomando soro. E o monstro seria seria um homem, né? Falando mal das pessoas, praticando webbullying na internet, e isso é extremamente errado. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see